Pronto. Então, boa noite a todos. Hoje, dia 7 de julho, vamos dar início, então, a mais uma reunião, então, da Gastroenterologia Clínica do Hospital do Servidor Estadual. Dessa vez eu separei um tema que, na nossa prática, pode não ser uma coisa assim, tão rotineira no dia a dia, mas é um tema que, muitas vezes, os pacientes nos chegam na consulta um pouco preocupados em si, né? Então, acho que é importante nós estarmos familiarizarmos em relação a esse achado. Muitas vezes é um aspecto identificado usualmente de forma incidental, ou seja, os pacientes em geral não vão realizar endoscopia com a queixa muitas vezes atribuível, eventualmente, é claro, pode às vezes algum paciente ter algum sangramento digestivo atribuível a algum desses pólipos em si, né? Tá? Mas na maior parte das vezes, né, pelo que a literatura mostra, são achados, em geral, incidental. Então, o paciente, às vezes, faz uma endoscopia na avaliação de uma doença do refluxo, ou outras indicações, e aí chega com o resultado do exame com esse achado em si, né? Eu estruturei essa apresentação em 3 partes, né? Preciso fazer uma breve introdução sobre os padrões principais, e depois a gente vai ter uma discussão a respeito de uma série bem interessante que a União Europeia lançou alguns anos atrás, que ele procura pontuar normalmente em torno de 10 questões que possam atrapalhar ou que devem ser vistas no intuito de, seja no diagnóstico, no manejo de determinadas condições, e agora, nesse ano, então, eles lançaram também, coincidentemente, o tema também escolhido, né, nesse ano, um dos temas foi exatamente pólipos gástricos, então acho que ajuda a enriquecer a nossa discussão, né? E ao final, então, a gente vai ter uma parte final que a gente vai comentar algumas coisas a mais e para a gente depois, então, fazer as considerações finais e abrir para perguntas também, né? Vamos lá. Vou começar compartilhando minha tela. Bom, muito bem. Vou botar aqui no outro modo de apresentação. Então, pólipos gástricos, né? Será que é câncer, doutor? Então, é a questão que, às vezes, os pacientes nos trazem essa pergunta, né? Em relação a... Esse aqui é o roteiro, né? Em relação a essa questão, né? Primeiro, um aspecto que a gente tem em relação à termologia, né? O pólipo gástrico ele engloba alguns tipos de lesões em si, mas se a gente fosse a ter, normalmente são esse padrão polipóide, ele se descreve mais especificamente lesões da primeira camada epitelial em si da parede gástrica, né? É claro que a gente também vai comentar a respeito de algumas outras lesões que podem simular também, não seriam pólipos verdadeiros, como no caso os tumores neuroendócrinos, que eles provêm de camadas mais profundas, né? Tá? Mas e você tem, então, essas duas origens desses pólipos epiteliais, né? De padrões foveolares ou do padrão glandular, né? Tem alguns deles com características não neoplásicas e outros que têm maior potencial realmente de sofrer transcrição maligna, né? E os 3 pólipos gástricos considerados verdadeiros, né, exatamente provém dessa primeira camada do epitélio ou da muscular da mucosa, seriam então os pólipos glanduloclúricos, hiperplásicos e os adenomatosos, né, ou adenomas gástricos, né? Tá? Então, desses 2 trabalhos que eu citei de revisão, alguns restringem a falar desses 3 e o outro, também publicado também em 2017, ele também comenta alguns outros tipos em si, né? Em relação à classificação, né, lembrar que não é usual, mas o câncer gástrico pode ter uma apresentação polipóide, se a gente for ver aqui esse 0,1, tá? É uma classificação dos japoneses que inventaram essa característica. Raul, o som está muito ruim, abafado. Tá, deixa eu só checar, espera um pouquinho. Pronto, acho que agora deve estar melhor. Pronto, acho que tinha posicionado ali errado. Ficou bom, obrigada. Foi isso, perfeito. Então, vamos lá.
Então, essa classificação japonesa, né, ela coloca, então, cerca de 3% dos cânceres gástricos podem ter ação polipoide. Então, não é uma coisa comum de qualquer forma, né? Tá? Mas também vale a pena chamar a atenção disso, né? Em relação à epidemiologia, né, isso é difícil a gente ter dados assim muito concretos a respeito disso, né? Estima-se que a prevalência na população geral gira em torno de 1%, 1,5%, variando de 0,8% a 2,4%, né? Como grande parte desses pacientes são assintomáticos em relação à presença dos pólipos, a maior parte das vezes, talvez a prevalência possa até ser um pouco maior, de qualquer forma, né? Os pólipos de glândulas fúngicas representam a grande maioria, né? Variando de 40% a 77%, seguidos pelos hiperplásicos e, em terceiro lugar, os adenomas gástricos, né? Tá? É claro que essa variabilidade em si de alguns tipos de pólipos também depende de alguns fatores ambientais. Em locais que você tem a maior prevalência de Helicobacter pylori, você pode ter mais um predomínio de determinado pólipo em relação a outro. Então, existem também alguns fatores que, às vezes, impactam em relação também a alguns lugares no mundo. Algumas séries descreveram um número maior em relação a outros lugares, né? Deixa eu avançar aqui. Opa. Perfeito. Então, em relação, primeiramente, quais são os tipos principais, né? Em relação aos pólipos hiperplásicos, né? Então, em média, eles variam em torno de 14% a 40% em geral, especialmente esses índices maiores em áreas com maior prevalência de infecção pelo Helicobacter pylori. Elas, em geral, podem ser solitários, mas localizados no antro, né? Que são algumas das imagens típicas, né? Normalmente, eles são pólipos sem pedículo, né? E eles podem também estar em uma quantidade maior localizadas no corpo e no antro, né? Se vocês perceberem, também é o local normalmente onde o H. pylori habitualmente fica instalado no estômago, né? Eles têm um baixo potencial de malignidade, né? Em geral, eles são solitários, mas podem ser múltiplos, né? E normalmente quando múltiplos, eles são menores de 1 centímetro, né? Mas é raro você ter um pólipo maior do que 2 centímetros, né? Tem uma estreita relação com o Helicobacter pylori e ele não tem associação em relação ao uso continuado ou prolongado de inibidores de bomba, né? Então, parece ser um mecanismo pró-inflamatório aí que o H. pylori desencadeia, que indiretamente acaba também aumentando a ocorrência disso, né? Tá? A ocorrência de transformação maligna é possível, mas é muito baixa, gira em torno de 1% aproximadamente, né? Tá? E você, eventualmente, pode ter presença de lesões sincrônicas também em relação a, por exemplo, câncer gástrico, também, né, simultaneamente a presença deles, de qualquer forma, né? E o tamanho, né? Então, parece que esse risco maior de, eventualmente, malignidade parece ter uma relação também em relação ao tamanho do pólipo, né? As principais séries colocam que, quando ele é pediculado e maior do que 1 centímetro, tem uma probabilidade maior, de qualquer forma, né? Depois, a gente deve chamar atenção em relação aos pólipos de glândulas fúngicas, né? Eles estão localizados tipicamente no corpo gástrico, né? Tá? Seu potencial de malignidade é muito baixo, de qualquer forma. Usualmente, eles estão presentes em uma quantidade razoável, às vezes, mas, em geral, menos que 50, o número total. Tá? Se tiver um número maior do que isso, você deve chamar atenção, talvez, de alguma síndrome polipoide associada. E, tipicamente, eles são muito pequenos, em geral, menores de 1 centímetro, né? Aqui também é um padrão típico, de qualquer forma, né? Algumas imagens aqui, quando eu botei essa lanterna aqui, é para mostrar a atenção de que o emprego hoje de modalidades endoscópicas com melhor qualidade de imagem em relação à luz branca, ou mesmo outras modalidades, como o NBI, também podem, às vezes, se identificar alguns padrões mais rendilhados. Então, existem algumas características em si que também essas modalidades, esses aparelhos mais novos também podem contribuir de alguma forma, né?
esses sim, eles têm uma associação em relação ao uso de inibidores de bomba, tá? E, no caso, e ao contrário do anterior, né, a relação da infecção pelo H. pylori não parece aumentar em relação à sua ocorrência, né? Tá? E, tipicamente, eles são em quantidade razoável e normalmente, o tamanho médio, em geral, ao redor de 1 a 5 milímetros, né? Cada um deles tem padrões histológicos característicos, né, que estão algumas das imagens vistas, né? Em terceiro, o mais raro deles, né, seria o adenoma gástrico, né? Tá? Ele também, sua localização é mais no amplo, e dos três é o que tem maior chance realmente de potencial maligno, né? Esse é o tipo que requer uma vigilância endoscópica mais estreita. E eles também habitualmente são solitários, né? Eles variam de tamanho, né? Normalmente, mas é raro você ter uma lesão maior do que 2 centímetros, e até o momento não se estabeleceu nenhuma associação, seja em relação à presença da infecção pelo Helicobacter pylori ou em relação ao uso prolongado de inibidores de bomba, né? Tá? Então, aqui, mais de 80% das vezes, eles são solitários, né? Eles podem ser sésseis, às vezes um pouco mais chatos, mais achatados em si, né? Também, normalmente, eles não têm nenhum pedículo, né? Que é como se fosse o pescoço do pólipo, né? A base dele, né? Tá? E também tem, aqui são essas características, aqui também, num maior aumento, aqui, você também tem esse padrão, às vezes, identificado, né? E um dado também que chama atenção, que é comum você ter a presença de gastrite atrófica associado ou metaplasia intestinal também, né? Então, às vezes, isso é uma alteração, é um padrão que pode, às vezes, você ter essas alterações na mucosa ao redor. Então, na presença de gastrite atrófica, parece que tem uma chance realmente de você identificar esse tipo de lesão também, né? Rapidamente, existe um outro tipo de pólipo também, que é mais raro, que é os pólipos amartomatosos, né? Aqui é um exemplo deles, eles em geral são mais avermelhados em si, e podem eventualmente também sangrarem, né? Não é tão comum de se encontrar no estômago, mas a presença deles, de qualquer forma, deve, às vezes, nos chamar a atenção da possibilidade de associação com síndromes polipoides em si, né? Aqui também é outro. Então, aqui é um esquema das síndromes polipoides, é um tema bastante amplo, né? Mas é importante, na identificação de pólipos gástricos em grande quantidade, a gente deve lembrar dessas possíveis formas. Existem as síndromes polipoides adenomatosas, amartomatosas, onde você tem essa característica, essas lesões típicas, né, de qualquer forma, que podem realmente ter algum potencial de malignidade também, né? Tá? Lembrando que você pode ter vários tipos de pólipos, às vezes, associados, diferentes, presentes também nesses pacientes com síndrome polipoides, né? E, mais recentemente, também tem a forma serrilhada, né? Tá? Cada uma delas, o que chama atenção é a característica familiar, né? Você, às vezes, grande parte delas tem um padrão dominante, né? Sim, diferentes genes já identificados, né? E um dado interessante, quando a gente vai tentar definir polipose, né? Esse primeiro artigo aqui, ele não define claramente o número, né? Será mais do que 5, 10, 15, 20, 100. Então, aqui você costuma... esse outro artigo aqui mais recente coloca que a partir de cima de 10 você deve pensar mais fortemente a respeito disso, né? Se a gente olhar aqui nessa primeira coluna dessa tabela, que discrimina mais ou menos a característica dessas principais síndromes, né? Grande parte desses pacientes costumam ter um espectro de número de pólipos bem elevados, né, de qualquer forma, né? Mas, eventualmente, né, algumas poliposes podem, às vezes, ter um número menor. A gente sabe que, às vezes, algumas formas têm uma apresentação, às vezes, não tão clássica, ou, às vezes, pode ter uma expressão também gênica um pouco mais suave, né? Existe a polipose adenomatosa familiar atenuada, então, existem, às vezes, espectros, às vezes, que não necessariamente um número por si só. E uma coisa também que a gente deve chamar a atenção, que usualmente esses pacientes têm esses pólipos não só no estômago, eles vão ter, às vezes, espalhados também no duodeno, em outras topografias também, e ao nível do cólon também. De qualquer forma, já que o próprio o risco de câncer coloretal nessas condições, em geral, também é mais expressivo, né?
Tá? E aqui também algumas dessas doenças, em geral, às vezes não chegam diretamente até nós, às vezes o diagnóstico pode ser estabelecido ou na infância, né? Ou às vezes outros, ou a partir também muitas vezes o oncologista já acompanha. Por exemplo, aqui no caso da síndrome polipoide, era uma característica muito peculiar dessa síndrome polipoide, essas manchas hipercrômicas, né? Acúmulo de melanina por todo o corpo, né? Mas que chama mais atenção a nível da cavidade oral, né? Que pode até diminuir ao longo do crescimento da idade adulta, né? Mas que persiste especialmente, né, dentro da cavidade oral, né? Tá? Então, às vezes, cada uma delas tem alguns nuances em si que podem, às vezes, indiretamente chamar atenção, de qualquer forma, né? Tem também apesar de esse não ser um pólipo verdadeiro, né? Ele também é uma lesão que eventualmente pode assumir essa característica. É claro que a lesão, em geral, tem alguns padrões de elas serem um pouco elevadas, a mucosa, em geral, não costuma ser muito alterada, né? Você pode ter essa umbilicação central, que é uma área deprimida central, isso também faz diagnóstico diferencial com um pâncreas ectópico, né? Também, que muitas vezes é um achado incidental, tá? Então, às vezes, é uma característica que às vezes pode confundir, né? Apesar dele não ser um pólipo verdadeiro, é uma topografia também onde essas lesões podem aparecer de qualquer forma, e tipicamente ela no fundo e no corpo, e elas em geral podem às vezes ser múltiplas, e elas em geral são bem pequenas também de qualquer forma, né? E por último, que um desses artigos cita, existe também esse tumor gástrico inflamatório, né? Em geral, ele normalmente provém também de camadas mais profundas, e é uma espécie de um granuloma que se forma, não se sabe bem sua etiologia, né? De qualquer forma, você tem esses padrões aqui com predomínio de eosinófilos e linfócitos também, então a histologia pode te ajudar, e ele é bastante raro, existe nesse levantamento, trabalho agora de um relato de casos com revisão de literatura, tem cerca de 52 casos publicados, né? Tá? Então, são lesões, às vezes, que podem, às vezes, fazer diagnóstico diferencial também, de qualquer forma, em relação aos pólipos mais tradicionais, né? O papel da magnificação dessas novas técnicas vem ganhando mais apelo, né? É claro que ainda não existe uma padronização já de maneira tão bem estruturada, mas certos padrões ou mudanças, por exemplo, aqui, essa área irregular aqui onde eu botei as setas, mostra um padrão irregular que sugere área onde você deva biopsiar, ou se você não for retirar o pólipo por inteiro, caso eles sejam múltiplos, é uma área que sugere a presença de displasia, então, certos mudanças de padrões, ou aqui um padrão mais homogêneo em si, das criptas em si. Então, certos padrões, quando alterados, se a gente comparar esse lado com esse aqui, provavelmente é uma área de displasia, onde você já pode, às vezes, já ter uma lesão pré-maligna ou já com displasia, né? Então, isso são achados que essas novas exames endoscópicos permitem, às vezes, até direcionar melhor a essas biópsias dessas lesões, né? Muito bem, após essa introdução, então, vamos à segunda parte, onde quais são os erros a serem evitados em relação a pacientes que identificam pólipos gástricos em si. Vamos lá, tirar o compartilhamento aqui da tela. Dúvidas, perguntas, depois vocês podem estar mandando no chat, depois, ao final, a gente vai estar abrindo aí para discussão, hein? Lá embaixo tem lá o item de compartilhamento. Isso, perfeito. Meu som tá ok? Tá. Então, em primeiro lugar, a todos, boa noite. Meu nome é João, eu sou da Gastroenterologia Clínica do IANSP, do R3, desse ano de 2021. E a mim me coube apresentar a vocês o artigo que o Dr. Raul me disponibilizou, que é sobre os 10 principais erros
que são cometidos no manejo do pólipo gástrico e como evitá-los. Artigo de Wadigan e Gran pela WEG Education, desse ano de 2021. Na sua introdução, ele relata que esses pólipos gástricos eles são assintomáticos e, em geral, eles são achados incidentais. Isso que está um erro aqui, desculpa. Ele é um achado incidental de exames de endoscopia de rotina, e chega a ter um achado de 6% na endoscopia, mas, em geral, são achados assintomáticos. Esses pólipos gástricos, os mais comuns são os pólipos glandulares fúngicos, que são mais associados ao uso de BP de longa data. Como o Dr. Raul já mencionou, temos os pólipos hiperplásicos e o adenoma, que são associados ao maior risco de ter malignidade e são associados à infecção pela H. pylori. E o artigo ele cita que tem ainda muita incerteza com relação ao manejo, à identificação e o segmento dos pacientes que têm esses pólipos gástricos. Então, esse artigo ele objetiva fazer uma revisão de guidelines europeus, junto com experiência clínica, para poder uniformizar esse segmento dos pacientes com pólipos gástricos, né? Então, falando dos 10 erros que ele cita no artigo. O erro número 1 é com relação à inspeção da mucosa gástrica na endoscopia digestiva alta. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que tem que haver uma rotina de preparo do paciente para fazer o exame de endoscopia, porque você visualizar a mucosa gástrica bem preparada, com uma rotina de insuflação gástrica, com uma aspiração de fluidos, limpeza da superfície mucosa com água, uso de mucolíticos como simeticona, são importantes para poder deixar o exame com qualidade. Além disso, tem que ter um tempo mínimo de exame para poder fazer uma inspeção mais cuidadosa do paciente, né? Claro que isso varia conforme a tolerância do paciente idoso, mas assim, ele cita um tempo mínimo de qualidade de exame de 7 minutos, pelo menos. E ele fala também de avaliação dos marcos anatômicos importantes, como junção esofágico-gástrica, incisura angular, antro, piloro, duodeno. São as partes importantes que podem ter lesões que não podem deixar de ser percebidas. E qualquer lesão que for vista tem que ser fotografada para uma posterior avaliação após o exame, né? E no erro 2, ele fala sobre desconhecer o padrão da lesão dos pólipos. Só, de novo, relembrando, tem que documentar essa lesão fotograficamente e descrever morfologicamente a lesão conforme o score de Paris, né? A classificação de Paris. Que esse esquema que é proposto para classificar as lesões. Nós temos a primeira parte de cima, os pólipos, as lesões protrusas, né? Que podem ser essa classificação em três tipos de lesões diferentes. As lesões mais planas, que podem ser maiores ou menores que 10 milímetros, ou com depressão central, e as lesões com depressão, conforme está aqui na figura número 1. E lembrar que sempre descrever o tamanho do pólipo, a sua localização, o seu número. E como o Dr. Raul já mencionou, nós temos também técnicas de aprimoramento, de visualização, amplificação da lesão, para melhor caracterização no tipo de lesão. E citou, em especial, o sistema de classificação da NBI, né? NBI, que pode usar colorações específicas que podem classificar melhor esses pólipos, em especial os pólipos hiperplásicos e glandulares, né? Lembrar que as lesões que são claras, só uma coisa mais geral, né? Lesões mais claras, com uma cor mais similar à mucosa, lesões que não têm vasos ou vasos isolados, são lesões, a princípio, de baixo risco para malignidade, né? E lembrar que os pólipos glandulares fúngicos, que são as lesões mais comuns, elas são, em geral, exclusivas do corpo gástrico, são numerosas, são pequenas e têm um aspecto liso, hiperêmico e céssio, geralmente. E no MBI, a gente tem aqui um exemplo que está no artigo também, de uma lesão glandular fúngica, né?
Na letra A, a gente tem essa lesão que é vista, se vocês tiverem um pouco de atenção, essa lesão polipoide vista entre as pregas mucosas gástricas. Então, ela é um pouco mais pálida ou uma cor semelhante à mucosa gástrica. Na letra B, a gente tem ela amplificada, com coloração pelo NBI, que ela tem essa superfície ao redor, superfície de água ao redor, e dá um aspecto de vasos visíveis com pontos cinzentos entre os vasos, que mostra que tem essa característica de ser um pólipo glandular fúngico, né? E lembrar também que essa questão do paciente que tem o uso crônico de IBP, ele tem mais risco de ter essa lesão glandular fúngica. E lembrar que esses pacientes geralmente não têm uma lesão maligna, é um risco muito pequeno, e se tiver lesão maligna, vai ser associada muitas vezes, à síndrome polipose adenomatosa familiar, né? E só para terminar aqui a imagem exemplo desses pacientes, a letra C tem um pólipo hiperplásico, né? Ele é um pólipo geralmente hiperemiado, com vasos bastante proeminentes na lesão, que a gente vê melhor na letra D com a coloração esverdeada, azulada, e tem geralmente um pouco de fibrina ao redor. Se vocês repararem, é uma lesão mais em forma de cúpula, né? E tem um pouco de fibrina ao redor da lesão, nessas lesões hiperplásicas, geralmente. No erro 3, a gente tem não realizar amostras apropriadas de biópsia. Geralmente, a gente não pode perder a chance de biopsiar o paciente na primeira endoscopia. Então, sempre que se for ver um pólipo, tem que ser biopsiado para descartar o risco de displasia glandular desses pacientes. Se forem pólipos múltiplos, a gente tem que tentar tirar uma quantidade desses pólipos significativa para poder pegar o maior número possível de lesões que podem ocorrer nesses pacientes. Geralmente, a técnica mais adequada é a polipectomia com retirada da lesão completamente, né? Para poder fazer um estudo mais fidedigno em histopatológico dessas lesões, porque amostras parciais, elas têm o risco de não dar um diagnóstico confiável de ter ou não lesão e atrasar um diagnóstico mais importante de câncer gástrico desses pacientes. É uma lesão pré-neoplásica ou neoplásica já em curso, né? No erro 4, ele fala de achar que tamanho não é importante. Só falando de novo, pólipos maiores que 1 centímetro têm que ser retirados inteiramente para estudo devido ao risco de malignidade. Os pólipos com displasia, como eu já disse anteriormente, tem que se pesquisar uma suspeita maior de polipose adenomatosa familiar. E lembrar que pólipos maiores que 1 centímetro, 15 milímetros, eles têm maior risco de ter erosão e perda sanguínea, que pode propiciar uma anemia ferropriva nesses pacientes, e pólipos pedunculados, pólipos que são mais sésseis, eles podem, inclusive, fazer uma obstrução pilórica por meio de um prolapso pelo piloro desses pacientes. Tem esse risco também de complicação de obstrução gástrica nesses pacientes também. A técnica de excisão, geralmente, depende da morfologia e tamanho do pólipo, mas a técnica de ressecção endoscópica ela é a preferível. A gente tem como opções a ressecção mucosa e a dissecção submucosa também, retirando toda a lesão, como o tecido abaixo da lesão também, para estudos mais detalhados. E pólipos acima de 15 milímetros, você pode combinar a ressecção em bloco com a técnica de dissecção submucosa desses pacientes. Erro 5 é não testar e tratar o H. pylori. Como o Dr. Raul já mencionou, a gente tem que os pólipos hiperplásicos e adenomatosos têm uma associação muito grande com o H. pylori. Então, se você encontrar essas lesões no estudo histopatológico ou no estudo NBI nesses pacientes, na endoscopia, sempre testar o H. pylori e erradicar esse H. pylori. Geralmente, você pode fazer o teste da urease com 2 amostras biopsiadas no ânus e no corpo gástrico, em geral evitando lesões
ulceradas, áreas de atrofia. Procure biopsiar áreas de mucosa normal. E lembrar que esse teste tem que ser feito com uma suspensão do IBP 2 semanas antes do teste, que pode dar o falso negativo se tiver em uso do IBP durante o teste da urease nesses pacientes. A análise histológica, ela é melhor, ela tem uma acurácia maior, só que ela é mais cara e existe uma avaliação interobservador do estudo da peça em si. Em geral, você vai preferir fazer essa análise histológica em áreas de atrofia, áreas suspeitas de metaplasia intestinal ou mesmo de suspeita de neoplasia já avançada desses pacientes. Lembrando que os pólipos hiperplásicos, como já disse, já tem essa associação com áreas prévias de lesão. Geralmente tem uma área já previamente de atrofia gástrica, com gastrite por H. pylori, lesões ulceradas, e mesmo a atrofia associada à anemia perniciosa. São áreas que têm maior propensão a ter lesão por pólipo hiperplásico. Lembrando que o pólipo hiperplásico menor que 1 centímetro, como tem essa associação com H. pylori, você pode ter uma opção de, ao invés de fazer o estudo histopatológico, tratar o H. pylori desses pacientes e repetir a endoscopia em 6 meses no máximo, para ver se regrediu ou não a lesão, porque em muitos casos ela regride com tratamento do H. pylori, né? No caso da suspeita de adenoma gástrico, como o Dr. Raul já me explicou a lesão, sempre se indica nesses casos a ressecção do paciente. E lembrando que tratar o H. pylori nesses casos diminui o risco de progressão para adenocarcinoma neoplásico desses pacientes, né? Erro 6 é esquecer das lesões sincrônicas. Lembrando que nos casos de adenoma gástrico e câncer gástrico, você tem uma associação muito forte dessas lesões com lesões de alto risco de câncer sincrônicos, né? Há um estudo no artigo falando que displasia de alto grau tem o risco de câncer ou lesão sincrônica em mais de 70% dos casos em 4 a 48 meses depois do seu surgimento. Em geral, essas lesões sincrônicas elas são mais comuns na região do antro, na pequena curvatura e na incisura. A gente tem aqui, inclusive, um exemplo de um paciente que é falado no artigo de uma lesão, tem aqui uma lesão polipoide, que tem até uma atrofia importante ao redor da lesão, né? A gente não vê quase nenhuma prega mucosa gástrica. Ele tem essa lesão da direita, que é do mesmo paciente, que mostra essa lesão sugestiva de lesão já mais avançada, com alto índice de suspeição para neoplasia gástrica, adenocarcinoma gástrico em curso, né? E lembrar de lesões mais sutis de displasia, que também podem ser lesões sincrônicas, né? Áreas de padrão vascular, com perda de padrão vascular, ou de fossas, áreas de convergência anormal, de dobras, depressão de mucosa, qualquer área de ulceração de mucosa gástrica ou nodularidade merece um grau de suspeição maior e talvez um estudo também histopatológico nessa área de suspeição. Então, requer, de fato, uma suspeição clínica, um olhar clínico de suspeição do endoscopista para áreas mais sutis de alteração que podem revelar um diagnóstico precoce de um câncer precoce que melhoraria o prognóstico do paciente em questão, né? No caso do 7, a gente tem não avaliar o restante do estômago, né? Sempre que tem uma lesão como adenoma ou a hiperplasia, sempre investigar na área ao redor da lesão, áreas de metaplasia intestinal. Então, áreas que têm palidez de mucosa, vasos visíveis, a borda atrófica, áreas com rugosidade diminuída, placas rosadas. Então, são áreas que, em geral, estão ao redor dos pólipos gástricos, que podem revelar uma lesão também adjacente das áreas de pólipos, que vão revelar lesões que estão ali ao redor. Então, nesses casos aqui que a gente tem essa suspeita de lesão
da mucosa ao redor de pólipos gástricos, a gente pode usar para estadiamento do paciente o estadiamento de Kimura e biópsias pelo protocolo de Sidney, né? A gente tem aqui um exemplo da letra A, B e C, que chama de borda atrófica, né? Uma espécie de fronteira imaginária entre a área de mucosa normal e a área de atrofia. A gente vê bem claramente na letra A e B uma área de mucosa normal com suas pregas gástricas e uma transição para uma área de atrofia. Então, essa área de atrofia tem que ser biopsiada e estudada para uma metaplasia intestinal ou mesmo de uma lesão adenocarcinoma gástrico precoce, né? E na letra C tem uma área de mucosa regular normal e uma transição para a área de atrofia mucosa. E na letras D e E a gente vê o protocolo de Kimura, que a gente tem um exemplo na letra D, é uma visão de um estômago aberto pela grande curvatura e aberto, a gente vê essa lesão, essa mucosa de cima, né? Tem a cárdia e o piloro nos extremos, e conforme a gente vê essas linhas imaginárias avançando, a gente pode ter um risco maior de uma lesão pré-cancerígena, né? A gente tem a linha 1, que pode ser uma lesão mais de nível antral dominante, um corpo dominante, ou mesmo uma panatrofia, né? Que pode ser toda a mucosa gástrica com uma atrofia e com maior risco de ter lesão pré-neoplásica. As numerações de 1 a 5 são os locais de biópsia pelo protocolo de Sidney. A gente tem as biópsias de um lado e de outro do antro, que é a parte 2, né? 2, uma biópsia na região da incisura número 3, desculpa, e biópsias também na pequena curvatura e grande curvatura, que são as áreas que são biopsiadas para poder investigar lesões suspeitas de neoplasia, tá? Então, é assim que esse protocolo de Kimura ele tem esse objetivo de demarcar essas áreas de suspeita e quantificar ou tentar mostrar em termos de avanço de atrofia na mucosa gástrica, que pode mostrar um risco maior de ter ou não lesão neoplásica, né? Ou pré-neoplásica, no caso. Então, você pode ter uma gastrite atrófica crônica e uma metaplasia intestinal crônica nesses pacientes, que vão indicar esse estadiamento de Kimura e o protocolo de Sidney para poder fazer biópsia hepática, né? Desculpa, biópsia gástrica. E erro 8 é deixar de considerar a vigilância desses pacientes, a vigilância endoscópica, né? No caso do paciente que teve uma lesão, um pólipo ressecado, se indica uma vigilância, uma nova endoscopia em 6 a 12 meses. E, se necessário, conforme o endoscopista tiver suspeita, manter um segmento anual do paciente, nesses casos, né? E vai levar em consideração o grau de displasia da lesão, o número de lesões, o tamanho da lesão. Lembrando que, no caso de adenocarcinoma gástrico e metaplasia intestinal, você pode fazer o segmento anual a depender da extensão da lesão. Se é uma lesão, uma atrofia mais extensa, que pega corpo gástrico, antro gástrico, se indica um segmento anual por pelo menos aí uns 5 anos, pelo menos, para não deixar passar nenhuma lesão pré-neoplásica. Na atrofia extensa, uma panatrofia, pelo menos uma vigilância anual por 3 anos. Na displasia já documentada, vigilância anual. No 9, a gente tem não considerar a síndrome polipoide. Como o Dr. Raul já mencionou no artigo dele, a gente tem as síndromes polipoides familiares, né? Em geral, eles são mais comuns em jovens, com menos de 40 anos de idade, e, em geral, você vê acima de 20 pólipos, 20 ou mais pólipos quantificados nesses pacientes. No caso da polipose adenomatosa familiar, a gente tem múltiplos pólipos que podem cobrir todo o estômago como se fosse um tapete, né? E lembrar que, se tiver um adenoma duodenal associado a esse pólipo gástrico, se indica fazer uma colonoscopia para você tentar surpreender, de fato, a síndrome polipose adenomatosa familiar
que pode ser o caso do paciente. Lembrar que esses pacientes que têm essa síndrome, ela pode ter geralmente um pólipo glandular fúngico, e esse pólipo glandular fúngico tem maior chance de ter malignidade no seu estudo histopatológico, né? No caso dos hemartomatosos, a gente tem que lembrar da síndrome de Peutz-Jeghers, da doença de Cowden e a polipose juvenil. Nos casos de lesões maiores que 1 centímetro, lembrar de ressecção endoscópica para fazer análise histopatológica e uma vigilância e segmento em situ referenciado para essas síndromes, para segmento clínico posterior, né? E no erro 10, não esquecer das lesões submucosas. Lembrar que, geralmente, os pólipos gástricos são lesões epiteliais, né? São lesões mais superficiais. Geralmente, a mucosa subjacente das lesões submucosas são normais. E, em geral, se tem nessas lesões submucosas uma ulceração central, como o Dr. Raul já explicou muito bem. Eles costumam ser pequenos, menores que 1 centímetro. Se houver um crescimento maior que 1 centímetro, geralmente tem sangramento, risco de sangramento e de dor clínica sintomática. A amostra de biópsia por fórceps ou uma amostra de mucosa não é confiável, que ela pode não pegar a lesão, que daria um diagnóstico mais preciso desse caso das lesões mucosas. Então, nesses casos, a escolha do diagnóstico seria um ultrassom endoscópico, que vai dizer melhor onde está essa lesão para guiar uma biópsia nesses pacientes, ou mesmo uma aspiração para agulha fina. E só mencionando também, de fato, como o Dr. Raul já explicou, as lesões raras que existem também, que geralmente não são neoplásicas. Temos o tumor neuroendócrino, e os pólipos fibroides inflamatórios, que também são lesões que são vistas nesses pacientes. E, geralmente, são lesões que não têm potencial neoplásico nesses pacientes. Muito obrigado. Vamos lá. Esse artigo consegue chamar a atenção de vários aspectos, realmente, na hora quando a gente se depara com um pólipo, né? A gente tem que olhar qual o ambiente que você está em termos de... Você tem a presença de atrofia, então requer uma atenção especial de inspeção adequada de todo o estômago, as estruturas ali ao redor. Então, por isso que também na detecção, às vezes, será que você não tem uma lesão sincrônica, um câncer gástrico, às vezes você não vai ter uma área elevada, uma área levemente deprimida. Então, também aí o advento dessas novas modalidades em si, como o FACE, essas modalidades de magnificação em si, que também ajudam a fazer esse rastreamento de maneira mais consistente, né? As modalidades em relação à retirada do pólipo, então, realmente, por mais que cada um deles tenha características, como foram mostradas nessas duas primeiras partes da apresentação, tem características bem típicas, né? Você estudar o material, ver a presença de displasia, tentar fazer uma análise em si, tentar retirar, se tiver em quantidades maiores, 5, 8, 10 pólipos, tentar tirar os de maior tamanho em si, tá? Normalmente, essas ressecções mais profundas em si ficam reservadas para lesões que você tenha maior dificuldade, né? E agora eu vou compartilhar a segunda parte em si para acrescentar algumas questões a mais, né? Vamos lá. Muito bem. Deixa eu ver se está... Só checar um aspecto aqui. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, essa parte final, então, eu separei alguns casos em si. Teve também, né, vendo a bibliografia desse material da União Europeia, houve uma sessão exatamente relacionada a esse tema de pólipos gástricos e polipose gástrica, né, no Congresso Europeu de 2019, né? Então, eles apresentaram alguns casos que eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos em si da vida real, de qualquer forma, né? Vamos lá. Então, aqui no caso, eu ia tentar fazer uma votação, mas pelo aplicativo, eu ainda tenho que testar melhor essa ferramenta, né? Mas vamos lá. No caso aqui, em pacientes que tenham esses tipos de pólipos em si, né? Como já foi mencionado, né?
sugere realmente que possa ser um pólipo hiperplásico benigno, né? Mas aqui a resposta mais correta seria a 5, né? Você biopsiar esses pólipos maiores e também biopsiar o corpo e o antro, né? Existem essas padronizações em termos de 2 biópsias do corpo e do antro, né? Se forem quantidades acima de 5, 10, talvez realmente não vale a pena você retirar todos, né? Em si, mas especialmente aqueles maiores de 1 ou 2 centímetros, especialmente, que aí você vai ter uma representatividade maior de analisar o material, né? Então, essa primeira questão já chama a atenção da importância realmente de a gente sempre ter análise histológica por completa, né? Então, também, quantas biópsias, né? Isso não é uma coisa consensual, o número de análise em si, mas você deve ter pelo menos 6 amostras em si para ter uma representatividade maior de qualquer forma, né? Tá? E aqui ele sugere aqui também você faça pelo menos 2 fragmentos representativos da área do pólipo, caso você não faça a retirada dele por completo, né? E aqui, como foi mencionado, né, ele sugere que também que você tente fazer a magnificação exatamente para identificar uma possível área de displasia ou não, né? E a questão também é que justifica, como já nesse trabalho, nesse material da UEG já mencionou, a importância de analisar também a presença de atrofia, metaplasia intestinal, que muitas vezes pode mudar, às vezes, sua conduta e também avaliar, também ajudar realmente a você estabelecer se há presença ou não de alguma lesão sincrônica também, né? Tá? E a questão da remoção, né? Então, ele sugere que todo e qualquer pólipo maior de 1 centímetro, a partir de 10 milímetros, você deve tentar retirar de qualquer forma, são os que parecem ter maior chance de terem displasia associada ou realmente de evoluírem, de terem malignidade, né? Tá? Em relação a como remover, né? Realmente, você retirar em fragmentos, né? Não é o ideal, né? Você vai ter a análise histológica fica um pouco comprometida, né? Então, você deve tentar retirar sempre que possível o pólipo por inteiro, né? Para lesões, às vezes, você tem a maior dificuldade, a ressecção endoscópica é uma opção bem interessante, então, às vezes, para pólipos um pouco maiores, né? Isso pode ser considerado também, né? E aqui alguns algoritmos em si, né? Tá? Então, sempre a biópsia, então, é mandatória, né? Você sempre deve, uma vez identificado um pólipo, você fazer a retirada dele, né? Aqui, mais especificamente dos hiperplásicos, em geral, que tem o melhor prognóstico, né? Avaliar a mucosa ao redor, tentar avaliar realmente, fazer uma avaliação realmente se você tem alguma outra alteração associada, né? E se você tiver a presença de displasia ou sintomas em si, pólipos em geral maiores de 1,5, 2 centímetros, tem maior chance realmente de sangrarem também, por exemplo, né? Você deve fazer a retirada por completo, né? Caso você tenha associado ao H. pylori em si, você idealmente deve tratar, né? Existe uma regressão que varia em si pelos trabalhos, variando entre 44% a 88% de regressão desses pólipos em si, numa média de aproximadamente 7 meses, né? Então, você deve, em um intervalo de aproximadamente 6 meses, já fazer um exame de controle de qualquer forma. No caso, você deve manter um segmento, especialmente no primeiro ano, de qualquer forma, né? E recomendando, então, a polipectomia para lesões maiores que 5 a 10 milímetros, né? Se você não tiver nenhum achado outro associado em relação a H. pylori, algum outro mecanismo, se tiver especialmente em quantidades maiores, né, acima de 10 ou 20 pólipos, você realmente deve pensar, realmente, ou se for um paciente mais jovem em si, também você deve considerar também alguma dessas síndromes polipoides, né? Esse aqui, o outro artigo, ele inclui esse outro algoritmo em si. É claro que nenhum desses algoritmos são completos, mas, de qualquer forma, ajuda a organizar um pouco melhor, né? Tá? Então, aqui no caso dos hiperplásicos, né? Se após um ano em si ele coloca no texto você não identificar novas lesões, erradicou H. pylori, por exemplo, você não vai necessitar de manter um segmento a longo prazo, de qualquer forma, né? A não ser que você realmente tenha a presença de atrofia ou de metaplasia intestinal, atrofia gástrica ou de metaplasia associada, de qualquer forma,
que aí realmente aí, você vai ter um segmento específico aí baseado muito mais em relação a essas outras alterações presentes, né? Paciente que tem uma atrofia gástrica extensa, né? Existe o critério de Olga também, que ajuda também a classificar, estratificar melhor esse risco. Aí, por essa condição subjacente, aí o paciente vai merecer realmente um segmento específico, né? Os pólipos de glândulas fúngicas, em geral, eles geral são bem pequenos em si, você não, como eles tendem a ser, a maior parte das vezes, múltiplos, não há necessidade de retirada de todos, né? Você tende a retirar os maiores e avaliar também. É raro, realmente, a presença de displasia, né? Isso tende a ocorrer conforme o tamanho, especialmente maior de 1 centímetro, então, o tamanho aqui, no caso dos pólipos glândulas fúngicas, parece ser algo assim, que chama atenção, e ele menciona realmente que, nesse caso, você pode pensar realmente mais fortemente, né? Mesmo sendo uma condição rara, em relação assim, aos polipóides, né? Tá? O câncer gástrico, no caso, essas outras lesões em si, em relação o tumor neuroendócrino, né? O tipo 1 é o mais comum, eles tipicamente são, na grande maioria das vezes, menor de 10 centímetros, 10 milímetros, né? Que muitas vezes requerem um acompanhamento. Quando maiores, aí sim, eles devem ser sempre ressecados, né? Tá? E o tipo 2, ele é mais raro, de qualquer forma, né? Mas tem um potencial de malignidade maior. E no caso de você suspeita ou confirma, realmente, no caso do tumor neuroendócrino, mesmo ele sendo pequeno, requer um acompanhamento endoscópico anual, né? O tipo 3, ele é bem raro, né? Tá? E aí, no caso, tem um potencial, ele é um tumor mais agressivo, e aí, realmente, independente do tamanho, ele deve ser sempre ressecado, né? Tá? Ele tem uma chance de invasão também, de camadas profundas, e então, no caso, essa diferenciação, análise da imunohistoquímica, tudo deve ser bem detalhado para exatamente fazer essa diferenciação, né? E no caso do adenoma, como um todo, como ele também tem, dos pólipos verdadeiros, é o que também tem maior risco de malignidade, né? Também ele sugere aqui fazer um estudo de magnificação, e também a ressecção deve ser feita em um segmento endoscópico inicial mais precoce, em 3 a 6 meses, e a partir daí anual, né? Tá? Então, acho que esse organograma ele ajuda a estruturar melhor essa parte, né? E nesse final, então, eu vou trazer alguns exemplos em si de casos que ele mostrou em si, tá? Então, aqui, no primeiro caso, aqui, um paciente masculino de 71 anos, sem nenhuma história prévia, né? Ele não entra em detalhes em si se tinha algum sintoma específico em si, tá? Que foi identificada uma lesão única no fundo gástrico. Aqui não é imagem de magnificação de qualquer forma, né? Tá? Então, aqui no caso, ele colocou essas opções em si, né? Era uma lesão solitária em si, tá? Que aí, no caso, ficou caracterizado, no caso, essa lesão, né? Uma lesão tinha mais de 1 centímetro, né? Com câncer, uma lesão de submucosa, né? No caso aqui, um giste do tipo 3, tá? Chamando a atenção aqui que ele realmente tem um perfil mais agressivo mesmo, né? Se a gente olhar o giste do tipo 1, o risco de metástase é muito reduzido, né? Quanto aqui, no caso do tipo 3, ele, em geral, é bem maior, né? Tá? Ela, em geral, é uma lesão única, né? Ele, no caso aqui, é uma lesão, em geral, grande, maior de 2 centímetros, então difere aqui em relação ao tipo 1. E ele mencionou, no caso, que o paciente, no primeiro momento, ele recusou a abordagem cirúrgica, né? Foi optado por ressecção endoscópica, né? Pelo tamanho da lesão, o tratamento, em geral, tende a ser lesões mais profundas. É claro que também, diante de lesões dessa natureza, em si, muitas vezes o ultrassom endoscópico tem uma importante contribuição também para o melhor estadiamento da lesão em si, para avaliação também de comprometimento mais profundo também, né? E aqui ele trouxe um outro tipo de pólipo, né? Aqui ele também mostrando em maior aumento as imagens em si de magnificação, a peça depois aqui ressecada, né? Em si, uma mulher de 69 anos, tinha só um histórico com esteatopatite, uma lesão, um pólipo também isolado no corpo gástrico também, de qualquer forma, né? Então, aqui no caso, ele também utilizou essas mesmas opções, que aqui se tratava, então, de um pólipo,
ele até trouxe esse trabalho para reforçar também, né? Tá? Em relação a pólipos de glândulas fúngicas, né? Esse é um trabalho que na apresentação de 2009 foi citado, um trabalho ainda não publicado, né? Até fui atrás dele para até poder explorar ele um pouco melhor. Ele chamou atenção, é um trabalho retrospectivo, né? Envolveu vários centros na Europa, né? Incluiu um pouco, quase 150 pacientes com esse tipo de lesão, e que ele chamou a atenção que o risco de recorrência, uma vez você ressecado esses pólipos de glândulas fúngicas, né? Na análise multivariada, ele observou que o risco de recorrência desses pólipos no segmento endoscópico foi o maior nos pacientes com cirrose hepática, né? Apesar de que, no nosso contexto, eu confesso que é raro de a gente ver esses pólipos em si, pelo menos não é algo de... Pelo menos na nossa casuística lá não é algo muito comum, de qualquer forma, né, a gente visualizar. Já em risco de transformação maligna, né, parece que realmente a presença da metaplasia intestinal é um fator maior, e aqui ele chamou a atenção que quando maior de 2,5 centímetros, parece que também aumenta consideravelmente também o risco, né? Então, já tem um risco um pouco maior, mas parece que acima de 2,5 também tem um risco maior nesse caso, né? E aqui ele propõe esse algoritmo especificamente, né, nesses pólipos maiores de que 1 centímetro, né? Você avalia, se tiver a presença de displasia, você está indicada a ressecção completa realmente da lesão, né? Se não tiver metaplasia intestinal, você pode manter o segmento endoscópico, né? Ou avaliar a ressecção, né? E quando maior do que esse tamanho, é o primeiro trabalho que procura propor um novo cutoff de qualquer forma, né? E aqui ele já coloca também essa questão da presença da cirrose hepática, talvez ele sugere aqui um segmento endoscópico talvez mais estreito, né? No intervalos talvez um pouco menores, né? Teve um editorial a respeito desse trabalho, né? Mas ele chama a atenção de que, apesar desses tipos de pólipos hiperplásicos, eles têm essa característica de recorrência elevada, né? A ressecção de todos eles, muitas vezes, não quando eles são especialmente menores de 1 centímetro, talvez não seja um pouco exagerado você adotar essa conduta, né? Ele menciona aqui dessas técnicas de magnificação que podem contribuir também, mas ainda não está bem estabelecido, né? E aqui saiu numa edição também, acho que próxima, mais recente, de um patologista alemão que fez algumas ressalvas em relação a esse trabalho, né? Primeiro, ele menciona aqui que a taxa de recorrência dessa série retrospectiva europeia foi mais alta do que no caso aqui, não só da recorrência, mas em relação à ocorrência de transformação maligna, foi acima do que esperado, né? Ele identificou cerca de 10,4%, quanto à média nos trabalhos usuais em torno de 1,5% a 2%. Então, ele chama a atenção que o autor não detalha ou tenta, ou não traz nenhuma explicação específica em relação a isso, né? Ele menciona a respeito disso, e ele tenta, analisando mais especificamente o trabalho, ele menciona que talvez a inclusão de certos pacientes em si, a presença de gastrite atrófica em alguns pacientes também com infecção pelo H. pylori pode, às vezes, ter interferido nesse resultado, de qualquer forma, né? Então, talvez esse trabalho também tenha, apesar dele trazer alguns dados novos em relação à questão da cirrose, né? Existem algumas ressalvas em si. Então, como esses trabalhos retrospectivos também incluíram, às vezes, trabalhos um pouco mais antigos, então, às vezes, a padronização em relação à classificação do pólipo hiperplásico talvez não fosse tão uniforme entre esses diferentes trabalhos, né? Então, esse autor faz algumas ressalvas em relação a esse tipo, a alguns desses achados desse trabalho em si, né? Na sequência, ele traz um outro caso, também alguns pólipos aqui identificados em si, com essas características. Ele também menciona qual seria a conduta a fazer em paciente de 74 anos e uso prolongado de BP com esofagite erosiva
com história de doença do refluxo há mais de 10 anos, né? Tá? Então, aqui ele coloca que são pólipos provavelmente de glândulas fúngicas, né? Tem esse histórico forte em si, tá? A maior parte desses pacientes em si, você deve indicar polipectomia quando maior de 1 centímetro ou com dados atípicos, de qualquer forma, e muitas vezes não requer um segmento a longo prazo, né? Quando múltiplos, né, especialmente maior do que 20, ou indivíduos mais jovens, sem nenhum histórico de uso inibidores de bomba, você deve pensar mais a respeito também de alguma síndrome polipoide associada, né? E aqui um último caso, né? Esse até achei, apesar de ser raro, achei interessante a evolução. É uma paciente jovem de 25 anos, que tinha umas lesões aqui agrupadas, aqui, essa área toda aqui, desses pólipos aqui identificados na região do cardio. Foi feita a ressecção da lesão, aqui ela está em maior aumento aqui, de qualquer forma. Foi feito um controle de segmento endoscópico mais estreito em 3 meses, e aqui é a área onde a lesão originalmente foi retirada, onde está aqui a seta aqui embaixo, no canto, e aqui ao redor identifica que houve recorrência das lesões ainda de maneira bem precoce, né? E um dado na história que chama atenção, né? Ela tinha uma história de síndrome Weber-Hendel, né? Que é uma doença que leva a múltiplas atelectasias em si, tanto no trato digestivo quanto em outras topografias, né? Então, realmente se tratava de um amartoma gástrico, né, associado a essa síndrome polipoide, né? Então, aqui só mostrando um exemplo de como, às vezes, essas condições, apesar de usualmente esses pacientes a gente não ver com muita frequência, né? Aqui é um caso, por exemplo, de uma paciente que, aos 47 anos, ela identificou, foi feito esse diagnóstico, né? Ela tinha múltiplos pólipos no estômago, ela vinha mantendo, ela no caso aqui, na tabela 1, aqui, esse paciente aqui do meio, né? Ela já vinha fazendo segmento colonoscópico, né? Desde 94 a 2006, ela fez retirada ao todo de 10 pólipos, aqui no caso colônicos, né? Então foi na coluna, ela já tinha retirado 7 pólipos colônicos hiperplásicos e 1 inflamatório, né? Tá? Então, até não tinha números assim tão elevados, né? E na endoscopia, quando ela fez, né, que identificou aqui realmente múltiplos pólipos, ela tinha lesões polipoides no estômago difusas, né? Na descrição do caso, a paciente era oligosintomática, né? E os pólipos variavam entre 0,5 a 4 centímetros ao todo. Aqui foi feito o estudo na família, né? Identificou-se também um irmão e mais o pai também, e fazendo a árvore genealógica, né? Por parte dos avós, todos eles tiveram câncer na família, sendo que 3 deles câncer de intestino, um aqui câncer de estômago aqui, e 2 com câncer de cólon, né? Em idades até não abaixo de 40 anos, todos eles com idade, tiveram esses tumores numa idade até esperada, né? Mas chamando a atenção realmente que às vezes essas condições às vezes podem passar um pouco desapercebidas, né? E também aqui, como foi documentado nos 3 casos na família que foram estudados, né? Vários deles também tinham essas lesões telangiectásicas, né? Então, e no caso, são situações onde às vezes requer uma abordagem um pouco mais radical, no caso que a paciente foi submetida à gastrectomia total, várias dessas lesões aqui desses pólipos já tinham displasia de alto grau, né? Então, são situações onde, às vezes, você vai ter uma abordagem multidisciplinar, né? E aqui, realmente, o irmão dessa paciente, esse sim tinha uma quantidade maior. Aqui, no caso do intestino, ele tinha já 23 pólipos aqui nesse período de 8 anos de segmento, todos amartomatosos, né? Então, chamando a atenção, realmente, às vezes, o espectro de apresentação aqui no caso da mesma família, às vezes podem ter uma quantidade diferente em relação ao número de pólipos em si, tá? Então, indivíduos mais jovens, a gente deve ter isso em mente de qualquer forma, né? Então, como conclusões finais, né? Os pólipos de glândulas fúngicas, grande parte deles são bem frequentes e eles raramente têm algum impacto em termos de malignização de qualquer forma, né? Os pólipos hiperplásicos, em geral,
podem ter, apesar de raros, podem ter essa característica, né? Tem a relação em relação ao tamanho dessas lesões, e eles frequentemente recorrem após ressecção endoscópica, né? O câncer gástrico, em geral, ele tipicamente se apresenta com uma lesão achatada ou deprimida, né? E mais raramente pode ter uma apresentação polipoide, né? Lesões ulceradas, em geral, são mais comuns nesses casos, de qualquer forma, né? Tá? E os pseudopólipos, né? Normalmente, que provém da submucosa, eles, em geral, têm, às vezes, um padrão, às vezes, mais ulcerado e podem, eventualmente, sangrarem, né? Tá? E como mensagens finais, né, todos os pólipos gástricos devem ser biopsiados, né? A avaliação histológica é fundamental para uma melhor definição do tratamento e definição de segmento, se esse paciente irá necessitar ou não, avaliar as condições associadas em si, seja o H. pylori, a presença de atrofia, outras alterações também na mucosa, né? A biópsia, então, em relação a essas características, devem ser bem avaliadas como um todo, né? E, em alguns casos, se houver suspeita de alguma lesão mais profunda ou de submucosa, você pode, às vezes, lançar a mão em relação ao ultrassom endoscópico, né? Então, considerar síndrome de polipoides em pacientes que têm múltiplos pólipos, especialmente acima de 20 pólipos, de qualquer forma, ou que tem até, como no caso que eu mostrei, também um forte histórico de câncer na família, câncer de intestino, por exemplo, né? Tá? E, no caso, as ressecções em si, de qualquer forma, elas devem ser feitas especialmente para lesões completas em si, caso tenha sido feita a biópsia para lesões especialmente acima de 10 milímetros, de qualquer forma, né? E o mais importante, né, vai estratificar o risco desse paciente, né? E, às vezes, o mais importante, né, que a gente deve tratar o paciente, não se ater exclusivamente à questão do pólipo, né? Então, eu acho que eram essas considerações. Vou estar abrindo, então, para perguntas ou dúvidas aí, tá? Então, acho que essa revisão desses artigos e mais esse trabalho europeu, acho que ajuda a gente ter uma visão mais ampla, né, para poder adequadamente orientar o paciente, estabelecer os próximos passos, de qualquer forma, né? Esses organogramas, eles já ajudam a estruturar, mas a gente sabe que, às vezes, várias situações, às vezes, o organograma nem sempre contempla todo o perfil de paciente, né? Mas reconhecendo esses padrões típicos, esses fatores, sinais de alarme, e esses sinais, às vezes, presentes, né? Ajudam para que a gente possa efetivamente estabelecer a melhor conduta no caso que chegue até nós, né? Então, abro aí para dúvidas e perguntas. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento. Pronto. Muito bem. No caso, os glândulas fúngicas, como falei, é o que a gente, em geral, às vezes costuma ver com mais familiaridade também, de qualquer forma, né? Tá? Foi uma das primeiras questões que o inibidores de bomba ganhou maior destaque, né? E muitas vezes realmente então essa avaliação desses fenômenos associados, então a história também te ajuda a te direcionar melhor também a questão da caracterização da foto, né? Realmente, às vezes, isso é sempre importante a gente ter, né? Então, essa interface com o patologista e também com o endoscopista, muitas vezes, é fundamental para também, às vezes, avaliar, né? Como também foi mencionado, às vezes, a diferenciação de um pólipo hiperplásico em relação a um pólipo amartomatoso, às vezes, não é tão simples assim, né? Então, às vezes, existem certos padrões, às vezes, que são difíceis, às vezes, de diferenciar de qualquer forma, né? E os amartomatosos, apesar de eles serem mais raros, né, parecem ser os que têm mais forte associação em relação a essas síndromes polipoides, de qualquer forma, né? Tá bom? Vamos ver aqui. Tá. Essa parte da interação eu vou tentar, na próxima vez, fazer um teste antes, de qualquer forma. Isso está sendo implementado agora mais recentemente pelo Zoom, né? Tá? Talvez se funcionasse, talvez ficasse mais interessante, né? Mas vamos testando, né? Muito bem. Ok. Certo? Alguma dúvida, questão? Deixa eu ver aqui. Perfeito.
Muito bem, 8h15, então. Esse material, então, de qualquer forma, eu vou estar disponibilizando essa aula já a partir da semana que vem em si, tá? Eu já estou fazendo a formatação final aí das aulas desse ano, para então já na próxima semana, então já estar disponibilizando para que quem tem interesse possa estar revendo de qualquer forma, né? Tá bom? Então, obrigado aí pela presença de todos e até a próxima reunião, então. Tchau, tchau.